Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eu sinto que, neste caso, é um bom exemplo de como o monopólio acaba com a inovação. Porque a Microsoft se acomodou completamente. Não tinha como ela perder dentro do próprio sistema dela. O Google foi lá e mostrou pra ela que tinha sim. E pronto, perdeu. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou Josué de Oliveira. Há 25 anos, a Microsoft perdia um processo antitruste contra o governo americano. Hoje, é o Google que está sendo processado por, supostamente, tentar formar um monopólio com o seu buscador. No episódio de hoje, a gente discute se o Google está errado em pagar para ser o buscador padrão em várias plataformas e até em navegadores concorrentes. Será que isso atrapalha a concorrência e a inovação? Não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 15 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é o primeiro comentário de hoje? É do Banana Phone. Olha ele aí de novo. O André Gorgin comentou ali na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: redes sociais como o Orkut deixaram de existir. Não existe mais uma rede social onde você adiciona os amigos e acompanha a vida deles, e hoje em dia os algoritmos preferem te mostrar um reels de alguém que você nunca viu, em vez da foto ou vídeo de um amigo que você já segue. Eu costumava passar cerca de 2 horas por dia no Instagram, mas vi alguém aqui na comunidade do Tecnoblog comentando que excluiu o app do Instagram e passou a acessar apenas via navegador. Com isso, o uso do Instagram caiu muito. Eu decidi fazer o mesmo e realmente funciona. Tem dias que até esqueço de abrir o Instagram e quando abro, fico no máximo uns 10 minutos. E pelo navegador não tem como ficar preso no loop infinito de reels. Quando você assiste um reels, não tem como passar para baixo. É preciso sair do vídeo para ver outra coisa. Twitter eu nunca gostei, Facebook não uso desde a eleição de 2018, LinkedIn me dá nojo e TikTok eu nunca vou instalar. Não quero perder horas da minha vida com isso. O que mais uso atualmente é Telegram, WhatsApp, YouTube e de vez em quando também entro no Reddit. Eu entendo o ponto do André de falar nesse sentido dos algoritmos, né? Mas eu já não acho que o Orkut era uma rede social que a gente entrava pra acompanhar a vida dos amigos. Porque nem tinha timeline para começo de conversa, né? A gente tinha que entrar no perfil, entrar no scrapbook e ler os comentários, ou entrar no álbum de fotos e ver se tinha algum álbum novo, ou abrir cada um dos 15 álbuns que as pessoas já tinham subido no Orkut e ver se tinha alguma foto nova, e aí você comentava, né? Eu acho que a própria pessoa não tinha uma interface de notificação, ela tinha que ficar navegando dentro do Orkut dela também, para ver se tinha algum comentário, alguma coisa, isso lá no começo. Então, nesse sentido, ainda existe rede social igual ao Orkut. É só você entrar no perfil do seu amigo no Facebook que o efeito vai ser o mesmo. O Orkut era uma rede social pra stalker, né? Porque você, sei lá, você acompanhava a vida dos seus amigos, pra isso você acessava o perfil de cada um deles, as mensagens eram os scraps, então era tipo um negócio meio, sei lá, público, e se você quisesse privado, você mandava depoimento, pedia pra não aprovar. Então era uma coisa muito... Sim. A gente adaptava muito o Orkut pra algumas necessidades que as redes sociais depois trouxeram nativamente, talvez. Mas acho que então o correto seria: não existe mais rede social como era o Facebook no começo, que você tinha uma timeline e até a linguagem era outra, né? Como a gente falou no episódio anterior mesmo. Era mais solto, você postava ali umas bobagens, o meu pão de mel, tipo... E era legal postar isso, as pessoas curtiam isso, comentavam isso, tipo, nossa, queria um agora. Enfim, era mais leve, né? Então, realmente. Mas o Facebook cumpre muito bem esse papel de ser uma carteira de pessoas que você conhece, digital. Acho que ele cumpre melhor do que o Orkut cumpria. Mas aí você vai ter que entrar e pular a timeline, que senão vai ficar nervoso lá. E a partir de apagar o aplicativo, eu já fiz isso também. Eu até hoje não instalei, por exemplo, o app do Twitter, mas do Instagram acabei instalando de novo, porque realmente a experiência no navegador é bem ruim. Esse lance, por exemplo, de você rolar o Reels, no Twitter, o Twitter também implementou essa lógica de ficar rolando vídeo, né? E você consegue fazer isso pelo navegador no celular. E no Instagram
Instagram não. Então, realmente, é uma versão bem limitada da experiência do aplicativo. Até por isso que eu acabei instalando de novo, porque muitas vezes eu não conseguia fazer coisas básicas que uma mensagem, sabe, numa comunicação privada eu não conseguia fazer. Mas o Twitter eu não instalei até hoje. Twitter ainda uso no navegador. Não sei se limitou tanto assim meu tempo de uso, mas acho que sim, mas é porque eu tô de saco cheio mesmo de tudo. Não sei se é o truque, não. Acho que o Twitter foi natural, independente de você ter ou não desinstalado o aplicativo, né? Acho que o Instagram, no caso do André, eu acho que se a sua intenção é diminuir o uso do Instagram, acho que faz sentido você usar a versão web, porque ela é ruim, ela é limitada e realmente, assim, o próprio André falou que esse negócio de ficar passando de vídeo em vídeo na versão web é muito mais difícil e isso, quando você tem essas fricções, você meio que larga a mão, assim, deixa quieto, não quero isso aqui e tal, e vai diminuir. Então, se a intenção é intencionalmente diminuir o uso, acho que é uma boa tática. Agora, o LinkedIn, ele falou que dá nojo, né? O LinkedIn, ele tem essa fama dos coaches e tudo mais. Eu tô até gostando do LinkedIn, ultimamente, porque eu consegui filtrar melhor no LinkedIn a timeline. Eles não têm a questão do algoritmo, acho, tão forte quanto nas outras redes. Então eu sigo bastante gente. Eu tenho visto, assim, por esse lado até algoritmo, né? Eu tenho visto bastante conteúdo dos temas que eu gosto, que são os temas que eu mais clico pra ler, etc. Então aparece bastante. E quando aparece na timeline esses top voice do LinkedIn, que fica falando groselha, que fica falando umas coisas super rasas, simplificando tudo, e você fica, sabe, quando você fica tipo de saco cheio de ler aquilo, eu já dou silenciar na pessoa e não aparece mais. Então, pelo menos pra mim tem funcionado até que bem o LinkedIn. E o feed do Facebook também eu tenho achado legal, porque aparece só imagenzinha de zoeira com meme de Marvel, com meme de bobagem assim. De grupo, de fanpage, então tá até mais agradável do que entrar no Instagram e no Twitter. Eu nem sei como tá o feed do meu Facebook. Eu vou dar uma olhada só porque o meu Blon falou. Vai lá, dá uma graninha pro Mark Zuckerberg. Enquanto isso, a gente segue aqui. Os comentários que eu vou ler agora, eles foram feitos lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Então, se você não entrou ainda, acessa lá o post deste Tecnocast. É uma mini troca que rolou ali entre o César Ripari e o Felipe. Não sei porquê, o nome dele é Felipe, entre parênteses ou e Valer. Felipe Valer? Não entendi. Enfim, se é o sobrenome, se é alguma brincadeira. Mas o comentário do César Ripari é: bem interessante o fato de que o verdadeiro novo, aspas, iPhone é o Pro e o Standard nada mais é do que o Pro do ano anterior. Uma carinha triste. O Felipe ou Valer comenta que a Apple continua, aspas, requentando o iPhone. Tim Cook é um gênio da logística, porém limitado como estrategista de produtos. Fiquei um pouco consternado aí, pra falar igual o Josué, nosso produtor aqui, com esse comentário, Paulo Riga. Você acha que ele é limitado como estrategista de produto? Pois é, a gente já tem uma fama de ficar defendendo o Apple, de ser tendencioso pra Apple, mas, cara, o que é ser um bom estrategista de produtos? Eu acho que às vezes as pessoas têm aquela saudade, talvez, de ter um showman apresentando um produto novo, né? Que era o Steve Jobs. E o Tim Cook é o cara que joga pra galera, joga pros executivos ali, da Apple ali, dos diretores, apresentarem os produtos. Eles não têm, obviamente, o carisma de um Steve Jobs, que, sim, apresentou produtos muito relevantes ali, né? O iPhone, o iPod, enfim, todo mundo lembra das frases, de cada frase que o Steve Jobs falou, mas também lançou produtos incrementais também, enfim, o iPhone 3GS. Então, assim, acho que o jeito de apresentar é diferente. O Tim Cook tem essa fama muito justificada de ser o cara da logística, das operações, porque ele né? Ele era o CEO, ele vem dessa área, mas eu não acho que ele é limitado como estrategista de produtos, porque os resultados financeiros da Apple não, sei lá, é muito complicado você falar que o negócio de produtos da Apple tá indo mal quando a empresa tá lucrando absurdos, assim, né? Pois pra mim não faz sentido também. Eu acho que ele quis dizer no sentido que o Jobs era o inovador, né? Ele tinha a mentalidade de idealizar produtos, identificar problemas, né? Casos, assim, coisas que as pessoas precisavam, né? E o Tim Cook não é essa pessoa. Desse lado eu concordo com ele. O Jobs realmente era mais um cara de produto, o Tim Cook é mais de negócios.
Mas eu acho que isso é ser estrategista de produtos. Até pra gente falar da parte da logística, né? Logística não é só botar o produto no caminhão e levar até o lugar, botar no navio, né? A logística é todo o processo de produção do produto. E é ela que habilita que você tenha produtos, por exemplo, de cores diferentes. Essa coisa de você ter um iPhone de titânio, o outro de vidro, de alumínio, ou de você ter o iPhone com 5 cores diferentes. A Apple tentou uma vez lançar o iPhone colorido lá no 5C e deu errado, né? Eles não conseguiram gerenciar. Mas essa parte de gerenciar estoque, né, gerenciar diferentes cores, isso é logística também. Então, eu acho que o Tim Cook, ele manja do que ele tá fazendo. Senão a Apple não estaria batendo tantos recordes aí de lucro, que no final das contas esse é o objetivo de uma empresa, né? E, enfim, se tá dando certo, eu acho que tem mérito no trabalho dele, sim. Assim, quando a gente lembra dos grandes produtos novos ali que foram apresentados na era Tim Cook, o Apple Watch e agora o Vision Pro. O Apple Watch, ele demorou para realmente ser algo que chamasse muito a atenção. O iPhone, por mais que ele tivesse muitas limitações, a primeira versão todo mundo ficou comentando. Todos os CEOs das grandes empresas tinham uma opinião sobre o iPhone, enfim, a maioria das opiniões estavam erradas, porque o iPhone foi mudando ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, o Apple Watch, por exemplo, é um produto que se precisa de um cara de logística bom pra fazer o negócio funcionar, é o Apple Watch, né? Porque o tanto de tamanho, de cor, de pulseira que tem de diferente e tal, e o Vision Pro também segue na mesma linha, né? Porque ele é muito personalizável, tem várias cores ali, materiais, etc. É bom que tenha um Tim Cook ali. Então o Tim Cook acaba pegando, sim, essa parte meio de técnica. Mas eu não acho que ele é só isso e tal. Ele só não tem o aspecto showman do Jobs, mas no final das contas, em termos de produtos, ele tá fazendo a Apple funcionar e funcionar muito bem, né? Uma empresa que mais que triplicou de valor na era Tim Cook, não tem muito o que falar a respeito disso. Esse lance que eu tava falando dos iPhones coloridos, pra citar um exemplo, né? A dificuldade é porque você não pode ir lá e produzir 1 milhão de iPhones dourado, 1 milhão na cor rosa, 1 milhão na cor vermelha, 1 milhão na cor amarela. E aí, tipo, tem os produtos que são mais vendidos, o que você faz com os outros. Então isso é um desafio de logística. Só que a empresa também não pode ficar esperando ter a demanda para daí saber o que ela vai produzir em massa. Lembrando que a gente tá falando de uma empresa que tem que começar meses antes até a produção, antes do lançamento, para dar conta de abastecer o planeta todo. E aí é o caso da Samsung também, da Xiaomi, enfim, todas essas empresas grandes, tá? Então, quando a empresa faz uma decisão de lançar um produto que tem várias versões diferentes, na logística é utilizado um processo que se chama postponement. É um atraso estratégico na cadeia de produção. Tipo assim, você produz o produto do jeito mais genérico possível, ou seja, toda a parte interna dos componentes, né, o processador, tudo mais é produzido, e você vai adiando na cadeia de produção somente aquela parte que é a parte diferencial, a parte customizada, vamos dizer assim, da cor. Então, você chega num passo onde você pode ter um estoque enorme daquela parte inicial do produto, que vai servir para abastecer qualquer demanda que haja de qualquer cor, de iPhone, por exemplo, e só na etapa final que você começa a ajustar os botões ali de qual que você vai produzir mais, qual que tá tendo mais demanda, qual que tá sobrando estoque. Provavelmente tem que ter uma logística reversa para devolver o que tá sobrando estoque, abrir ele, utilizar os componentes de novo, reciclar a carcaça colorida, enfim. Então, isso é uma coisa que o Jobs não conseguiria fazer de forma alguma sem ter um cara como o Tim Cook do lado dele. E é isso que gera o resultado no final das contas para a empresa, né? Então, ele não tem talvez o faro de visionário que o Steve Jobs tinha para produtos, mas do lado de negócios, Steve Jobs não é ninguém sem Tim Cook, cara. Ele é realmente fenomenal. Então bora pro papo? Bora lá. O Google está sendo alvo de mais um processo de antitruste, dessa vez pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, olha aí, não foi a União Europeia. A acusação é que a empresa estaria utilizando de práticas anticoncorrenciais para se consolidar como buscador dominante por conta
desses acordos que ele tem com empresas como Apple e Samsung. O ouvinte já deve saber, né? Vira e mexe, a gente comenta aqui no Tecnocast sobre os acordos que o Google tem. Ele paga alguns bilhões de dólares para ser o buscador padrão em vários sistemas operacionais e até no Mozilla Firefox. Então, o objetivo dessa ação é impedir que esses acordos continuem sendo feitos, só que o resultado pode ter consequências bem mais sérias do que você não ter o Google como buscador padrão. Pode ir até o limite de desmembrar a empresa, né, Riga? Pois é. Vamos colocar alguns números aqui. Esses números, eles não são públicos, então eles são baseados em muitas estimativas ali de analistas com base em relatórios financeiros ou no que as empresas podem estar recebendo de algumas fontes específicas. Então, o acordo do Google com a Apple, por exemplo, né, o Google é o buscador padrão no Safari, no iOS, no macOS também. Estima-se que por ano, o Google pague ali em torno de 15 a 20 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, né? E na Samsung, lembra? A Samsung tem um navegador, chama Samsung Internet. E o acordo está estimado em 3 bilhões de dólares. Quem ouve o Tecnocast há mais tempo acompanhou toda aquela briga quando teve o Bing com o IA, e aí, né, a Samsung vazou algumas coisas ali, da Samsung talvez querendo mudar para o Bing, enfim. E tem a Mozilla, né? O Google e Mozilla são amigos de longa data, diríamos. E mesmo o Firefox hoje, sendo um navegador muito pequeno em termos de participação de mercado, historicamente, acredita-se que a Fundação Mozilla já tenha recebido cerca de 450 milhões de dólares do Google. E isso não é simplesmente uma ação de caridade do Google, a gente vai discutir mais ao longo do tempo por que o Google paga para ser o buscador padrão nos sistemas operacionais, nos navegadores e tal, mas uma das possibilidades é justamente nesse julgamento aí do Departamento de Justiça que o Google seja forçado a parar de pagar para ser o padrão, né? Então, eles querem acabar com uma dessas técnicas que o Google usa para supostamente manter a participação de mercado ou usar o seu poder de mercado para estabelecer um monopólio ali, enfim, muitas questões complicadas, ideológicas às vezes, que a gente precisa colocar aqui. E assim, é um julgamento bastante sério, né? O Departamento de Justiça processando o Google. Mesmo assim, apesar de, né, envolver uma das empresas mais poderosas do mundo e um dos governos mais poderosos do mundo, a cobertura até lá fora está um pouco mais difícil porque nem todo julgamento é a portas abertas, né? Tem partes que não são abertas ao público. Chegou a ter no início stream de áudio nas declarações iniciais, mas depois isso foi cortado. E tem rolado muita disputa ali entre as partes, né? Entre o Departamento de Justiça e os advogados do Google sobre quais evidências podem ser exibidas ali para todos verem, os jornalistas que estão acompanhando e tudo mais. Tinha coisas que o Departamento de Justiça estava colocando no site, né? Colocando, assim, disponibilizando para o público ver, e o Google não gostou muito disso, houve ali alguns desentendimentos, né? O próprio juiz que está presidindo o caso não estava ciente de que algumas das evidências estavam sendo feitas públicas, enfim, foi um pouco bagunçado, então está sendo um pouco mais difícil cobrir, né? A gente não sabe de tudo que está acontecendo o tempo todo lá dentro. Só para dar uma timeline aqui, o julgamento começou no dia 12 de setembro. Ele vai se arrastar por 10 semanas no total e espera-se que a sentença venha apenas no ano que vem. E mesmo assim, quando vier a sentença, a decisão do juiz, as coisas não começam a acontecer imediatamente, porque após a sentença deve rolar um outro julgamento só para definir quais vão ser de fato as punições que o Google vai receber. Então, a gente vai estar acompanhando isso tudo, mas a coisa deve durar aí mais algum tempinho, né? A justificativa dessas leis de antitruste é garantir que haja mais inovação através da concorrência. Então, se você tiver só um Google, só um buscador, na verdade, ou só um navegador, ou só um sistema, a tendência natural é que essa tecnologia atinja um ponto de maturidade e fique ali para sempre, porque afinal não tem ninguém tentando te desbancar. Esse ano o grande assunto está sendo justamente o Google com o ChatGPT. Depois das investidas da Microsoft com o Bing, saiu correndo para colocar a inteligência artificial no Bing, o Google meio que chamou toda a tropa das antigas lá, o Sergey Brin, né, para tentar fazer o setor de IA correr e lançar os seus recursos de IA antes e não perder essa corrida. Então, a concorrência, ela garante inovação. Então, tem esses dois pesos entre o livre mercado, por assim dizer, né? E também a regulação para garantir que exista o livre mercado. Mas, enfim, esse tipo de história acontece de vez em quando. A gente vê bastante notícia vindo da União Europeia. Na década de 90, teve aquele caso clássico da Microsoft, que ela perdeu
uma ação na primeira guerra dos browsers, só que na época a Microsoft meio que controlava o sistema operacional inteiro. Eram outros tempos, você não tinha como eu vou entrar na internet e baixar outro navegador. Não, você não tinha nem navegador. Então é um pouquinho diferente, acho, do que a gente tá vendo agora com o Google, né? O acesso, o jeito que a internet funcionava e que o mundo funcionava era um pouco diferente, né? A gente lia sobre coisas de informática em revistas e às vezes a gente tinha CDs com instaladores de softwares, né? A gente falava palavras como informática. Começa aí. A gente instalava o nosso CD-ROM, enfim, as pessoas nem sabem mais pra que serve aquele frisbee, né? Mas todo esse papo nos faz lembrar mesmo da guerra de navegadores, né? Porque é algo que marcou a história de tecnologia, assim como um todo, durante muito tempo, né? Teve 2 guerras de navegadores, né? Na primeira, a Microsoft ganhou da Netscape, e na segunda, que foi a mais recente, o Google ganhou da Microsoft, né? Então a Microsoft perdeu. E, enfim, talvez o Google perca agora também. Enfim, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Posso pôr a trilha? Tem uma curiosidade ali nos anos 90, que o Netscape, ele era o navegador mais usado. Mas o que muita gente não sabe, e é uma pesquisa que eu estava fazendo aqui, porque eu também não lembrava disso de cabeça, o Netscape era pago. Sim. Ele custava $49. Atualizando daí uns $100, talvez, na cotação atual pela inflação, né? Daria uns $100. E então você tinha essa opção, você tinha que comprar um navegador, ou você tinha opções como provedores de internet, tipo a AOL, que talvez foi a empresa que mais usou CDs e disquetes no mundo, distribuindo ali o seu discador gratuito. E tinha também nos Estados Unidos uma muito famosa, que era a Prodigy, que tinha também o seu próprio navegador. Então, essas eram as opções na época. A Microsoft não tinha um jeito nativo de você acessar a internet no Windows até o IE 1.0, que chegou na mesma época do Windows 95, mas com um pacote separado, que era o Microsoft Plus, aquele pacote que adicionava recursos multimídia também no sistema, uma tela de login ali diferentinha, enfim. A versão integrada no Windows do IE só foi chegar em 96, já era a versão 2.0, e aí, em um ano desde o lançamento, ela conseguiu 10% de market share, o que também fez, óbvio, com que as outras empresas começassem a ter uma queda gritante ali nas suas receitas. Mas enfim, para mim, a princípio, pelo menos, é uma ação de concorrência, de livre concorrência, que trouxe benefícios para os usuários. Você tinha que pagar para ter uma coisa e, de repente, você tinha uma versão grátis instalada no seu próprio Windows, mais cômoda e tal. Mas a questão toda da Microsoft não veio exatamente aí, mas o que ela fez na sequência disso, né, Josué? Os documentos revelam ali algumas comunicações internas um pouco meio Bill Gates mesmo, né? Quem já ouviu o episódio de Bill Gates do Tecnocast sabe que ele sempre foi um cara muito competitivo. As comunicações eram um pouco exaltadas, vamos usar esse termo aqui, né? Nesse julgamento da Microsoft, que só para contextualizar, começou em 1998, então ele está completando 25 anos agora em 2023, então um número bem redondinho, né? Então tem essa curiosidade, esse julgamento do Google começa 25 anos depois, quase que exatamente, do julgamento da Microsoft. Mas sim, essas comunicações às quais o governo americano teve acesso e foram utilizadas ali no julgamento, mostravam que a Microsoft teve um comportamento bastante deliberado, bastante objetivo, assim, definido para tentar esmagar a concorrência. Então, parte da linguagem que eles encontraram era coisa do tipo crush them, tipo assim, esmague-os. Ou então tem uma outra que é assim, corta o suprimento de oxigênio deles em relação ao Netscape. Nossa. Essas foram algumas das evidências utilizadas ali, mostradas para deixar claro que a Microsoft teve uma atitude, de fato, de não apenas fornecer mais uma forma de entrar e navegar na internet, fornecer mais um produto que concorreria com outros produtos que tentariam ali atrair o consumidor focando na qualidade, né? E aí o melhor venceria. Foi um caso em que uma empresa que já era muito grande, a Microsoft era gigantesca naquele momento, uma empresa que controlava basicamente como você acessava computadores, né, como você utilizava equipamentos de informática, né, computadores pessoais, tinha um market share de quase 90% com Windows. Então, essa empresa decidiu que ela ia fazer com que o seu produto fosse realmente mais utilizado e cortaria o oxigênio dos demais mesmo. E aí o Netscape acabou sendo o símbolo, né, dessas ações da Microsoft que acabaram chamando a atenção do governo americano, embora não tenha sido naturalmente o único, né? Então, existe aí essa
comparação que algumas pessoas têm feito em relação a esse julgamento da Microsoft por práticas anticoncorrenciais, práticas ilegais para tentar sufocar a concorrência, e o que o Google tem feito aí nos últimos anos em relação a esses acordos para ser o default em plataformas da Apple, Samsung, no Mozilla e, enfim, e outras também. A questão é que quando o Google está pagando para ser o buscador padrão em um navegador concorrente, por exemplo, eu já vejo 2 pontos. Primeiro, é um investimento em publicidade, né? Cada tipo de mídia, cada tipo de produto, você tem um tipo de mídia para você fazer o investimento. Algumas funcionam em TV, algumas funcionam em rádio, outras vão funcionar melhor no feed do Facebook, tem algumas que é um mix de tudo isso, e no caso do Google, você não vai anunciar, procure no Google na TV. Eles já têm essa marca. Então, o investimento de publicidade é simplesmente pagar para ser o default em alguns navegadores. Isso impede que outros paguem para ser o default e ganhem na concorrência para pagar mais para ser o default? Não impede. Por algum motivo, ninguém faz. Por algum motivo que, no fundo, a gente sabe, né? A gente pode analisar e tentar chegar a uma solução, né? E acho que assim, se a gente for pensar nas grandes empresas de tecnologia, uma Microsoft, uma Apple... A Apple não tem buscador, então fica um pouco mais complicado. Mas a Microsoft ali que tem o Bing, né? A Microsoft tem muito dinheiro, uma empresa saudável, tem uma margem de lucro muito boa. Eles simplesmente poderiam, né, vir com um caminhão de dinheiro ali, despejar ali na porta da Apple e beleza, Apple, agora o Bing vai ser o buscador padrão no Safari, beleza, né? E o iOS tem uma fatia de mercado muito relevante. Então, automaticamente, o mundo seria maravilhoso para a Microsoft, e as pessoas passariam a usar o Bing, e isso se pagaria para a Microsoft, né? Porque aí que tá o ponto. Eu acho que o Google, a gente pode falar muitas coisas do Google, mas o Google é muito bom em fazer dinheiro, né? Com os produtos que eles têm. Acho que esse ano de 2023 está sendo o primeiro ano que o Google realmente está sendo desafiado no core business do Google, né? Que é a publicidade na busca. Mas, assim, beleza, eles botam 15 bi na Apple. E isso vai garantir que o usuário de Apple acesse o Google, porque no final das contas, as pessoas já têm esse conhecimento de marca, né? Tipo, o Google é bom, ele resolve as coisas, é um buscador que funciona muito bem e tal, então por que mudar, né? Deixa o padrão mesmo e tá tudo bem. E se as pessoas estão usando o Google, elas vão clicar nos anúncios do Google, né? Elas vão acessar os sites por meio do Google, e esses sites estão usando os anúncios do Google. Então, no final das contas, tudo está muito ligado ao Google também, né? E se a Microsoft pagasse para a Apple a mesma quantia, aí, vamos dizer, 15, 20 bi, beleza. Aí o Bing vai lá e de repente consegue muitos usuários de uma vez só. O valor da publicidade no Bing, a margem de lucro da Microsoft com publicidade no Bing é tão boa? Daria para pagar? Daria para atrair tantos usuários? E beleza, depois que a pessoa saiu do Bing, a Microsoft ainda está gerando algum dinheiro? No caso do Google, sim. No caso da Microsoft, é um pouco mais difícil. Primeiro, sair do Bing, né? Entrou nos sites. O Google recebe cerca de 20% ali na média da receita dos sites. Principalmente para o Ad Manager. AdSense não tenho certeza, talvez seja 30%, mas enfim. Mas a gente já viu que isso representa uma fatia minúscula no faturamento com publicidade do Google. Por outro lado, acho que meu ponto era, nada impede que a Microsoft anuncie. Agora, a avaliação, se tem ROI para a Microsoft positivo, se o retorno do investimento vale a pena para ela ou não, é uma questão dela, interna do negócio dela. E do Google também para o negócio dele. Mas via mercado, disputa via mercado, nada impede que outro vá lá e assine, que feche esse contrato de publicidade. A Microsoft tem uma questão que... Eu lembro que no começo do ano, quando o Nadella deu uma entrevista para o Verge falando sobre o Bing Chat, né, a IA do Bing, e ele citou que o Bing gerava acho que 11 bilhões de faturamento dentro da Microsoft. A gente ficou zoando aqui ainda no Tecnocast, que tipo assim, 11 bilhões é pouco, né? Mas é uma grana. Dá pra nada, pô. Não daria pra pagar o acordo com a Apple, por exemplo. Entende? Eu não lembro se era receita, se era lucro, enfim. Mas ainda assim é uma cifra muito pequena.
Mas não dá pra você falar que, tipo assim, ó, pobre coitada da Microsoft, ela não tem condições de concorrer nesse mercado contra uma grande corporação. Não, a Microsoft é uma corporação gigante, se pá, fatura mais do que o Google até, no geral, com todos os produtos. Ou, enfim. Então não é uma questão que não dê pra ser disputada no mercado. É simplesmente uma questão que ela não tem interesse, talvez ela analisou e não tem um ROI, ou talvez ela chegou até aí atrás e a Apple falou assim, olha, sinto muito, o produto do Google é melhor, logo a experiência para os meus usuários vai ser melhor utilizando esse produto, eu valorizo isso e vou fechar o acordo com o Google também, né? Então nada nessa situação me faz pensar que existe uma concorrência desleal por ele estar pagando para ser o default. Eu acho que é simplesmente um investimento em marketing que, do lado da Mozilla, você está estimulando inovação, porque você está injetando dinheiro em um concorrente. Do lado da Apple também, você está injetando dinheiro em um concorrente. Então, sob a perspectiva de lei antitruste servir para que o mercado tenha capacidade de ter mais inovação através da concorrência, só vi vantagens até agora. É porque eu vejo vantagens no ato mais cru, mais imediato, do tipo, o caso do Netscape, né? Era um navegador pago e tal, e aí veio o Internet Explorer que era de graça, e beleza, você democratiza ali a internet, porque você libera gratuitamente algo que era inacessível até então. E tem méritos em várias questões ali da história de monopólios do mundo, né? Então, sei lá, o Chrome hoje é o navegador mais usado do mundo e, enfim, conquistou esse espaço mesmo com a Microsoft continuando ali, usando o Internet Explorer como padrão no Windows, enfim. O Chrome foi lá, conquistou seu espaço, hoje é o navegador mais usado e ninguém larga o Chrome, enfim, é coisa que outros navegadores tentaram e nunca conseguiram, né? Porque o Chrome é melhor, objetivamente, enfim, surpreendeu muito pelo desempenho e várias questões que o Chrome trouxe e que outros navegadores não conseguiram. Só que ao longo do tempo e quando a gente olha em retrospecto, a gente vê as coisas ruins que a gente atribui muito, sim, a questões de monopólio. Tipo, a empresa se acomodou ali na posição de liderança, né? A gente fala muito de Intel. No caso do Chrome, eu resgatei aqui 7 anos e meio atrás, eu publiquei eu tava meio puto. Aí eu publiquei um artigo no TB cujo título era, ainda está no ar, Chrome é o novo Internet Explorer, né? E 7 anos e meio atrás, 2016, portanto, o Chrome já era o navegador mais usado do mundo, enfim, de longe. A Internet Explorer já tinha perdido todo o espaço por motivos óbvios, era um navegador ruim. E teve várias questões ali que alguns tecnocasts já contaram. E tava acontecendo naquela época, principalmente hoje, acho que tá menos. Você acessava, por exemplo, o Google Inbox, né? Que era uma alternativa ao Gmail ali. Era um Gmail um pouco melhorzinho, tinha vários recursos novos ali. Só funcionava no Chrome, né? Se você tentasse acessar por outro navegador, aparecia uma tela azul dizendo que não funciona nesse navegador. E aí tinha algumas coisas que hoje a gente olha como tão básicas e que só funcionavam no Chrome. E o mais absurdo que eu coloquei no texto foi que no OneDrive, que é um serviço de nuvem da Microsoft, tinha um recurso que você arrastava uma pasta para a janela do OneDrive e subia toda a pasta com todos os arquivos dentro. Isso é diferente de enviar um único arquivo, exige uma API diferente ali. E só funcionava no Chrome. Não funcionava no Internet Explorer da Microsoft. Então tava começando a ficar ridículo, assim. E me deu aquele desespero de quando o Internet Explorer era muito dominante, né? Que tinha 90% do mercado. E aí eu queria usar outro navegador e eu não conseguia. Porque era uma bosta a experiência. Tipo, se você tentasse usar Firefox lá pra 2008, 2009 até, era praticamente um símbolo da resistência, assim. Porque você tinha vários problemas. Você tinha até algumas extensões pra alternar pro motor do Internet Explorer pra conseguir acessar alguma coisa, assim. Meu Deus. Então era época que a difícil. gente testava outros navegadores, né? Tipo, vamos testar esse aqui pra ver se ele é legal? E nunca mais aconteceu isso. Mas assim, os pontos que você tá falando, eles primeiro são sobre navegadores, né? E, no caso, eu tava falando especificamente do caso do jogamento da busca. Eu não acho que, do jeito que tá impedindo, tá gerando problemas ali de inovação. Pelo contrário, todos os lados que eu olho, eu acho que estão sendo positivos. Até para falar do Chrome, né? O Chrome tem o projeto Chromium,
que é o Google liberando a essência do navegador para a comunidade, e a partir dele a gente tem dezenas de projetos na internet desenvolvendo em cima do motor do Google, em cima da base que o Google faz e trazendo alguma inovação ali, alguma diferença em cima do navegador do Google. Então é até mais aberto, né? Aí são questões separadas, né? A gente está falando inicialmente do julgamento da questão da busca, de pagar para ser o default, e aí já é uma questão mais da guerra de navegadores, que o Google acabou virando o default depois da Segunda Guerra de navegadores e, enfim, e desde então tem uma série de opções aí, mas meio que ele se consolidou e as pessoas não se interessam mais também em trocar de navegador. Eu acho muito bom que vocês estão usando os termos Primeira Guerra e Segunda Guerra, aí depois você questão de navegadores. não faz tanto tempo assim. Eu vi falando Segunda Guerra, eu pensei, peraí, do que eu tô falando? É. Mas tem dois pontos que eu acho importante trazer aqui, que um é um recorte de tempo e outro um recorte de escala, né? Eu acho que o que tá em jogo nessa ação que tá rolando agora contra o Google tem a ver com o Google já é muito dominante, o Google já tem para lá de 90% do market share para busca especificamente, que é o core business da empresa. Então, eu acho que o que está realmente chamando a atenção aí, e está levando a esse questionamento, é o seguinte, não é simplesmente a possibilidade de uma empresa como o Google, que tem um serviço de busca, estabelecer um acordo para ser default numa outra empresa como a Apple. Isso tá de boa, isso não quebra nenhuma lei. É tipo o iFood que começou aqui no Brasil fazendo aqueles acordos com restaurantes. Isso em si não é ilegal. É que chega um ponto em que a escala desse player é tão grande que você fazer esses acordos é quase como o enterro de qualquer possibilidade de concorrência. Porque aí você já tem a garantia de que uma enorme base de usuários sequer vai considerar, né, cogitar, tentar uma outra opção. E, em segundo lugar, a questão temporal que eu falei é que, nesse caso que está rolando agora, usa-se muito o ano de 2010 como um marco ali. Então, seria até 2010 o Google estava concorrendo de modo razoável, tinha chegado ali ao topo, mas no mérito mesmo, né, apenas ali oferecendo o melhor produto, mas desde então é que esses acordos passaram a ocupar um lugar muito central na estratégia de dominação do Google. Então tem esses dois pontos que se colocam aí também nessa discussão. O momento em que começa a rolar, tipo, o Google começa a fazer isso quando ele já está muito dominante, e dois, o fato dele já ter uma maior fatia de mercado inviabilizaria a concorrência, uma vez que, além de já ser o produto mais utilizado, ele paga para ser o default em tantas outras plataformas. Então, eu acho que assim, a questão do iFood eu já vejo como diferente desse acordo. Eu não defendo o iFood ter acordo de exclusividade com os restaurantes, porque daí a gente tem fornecedores de um lado e clientes do outro. Não adianta o cliente ter a liberdade para utilizar outro aplicativo se no outro aplicativo não vai ter nenhum fornecedor. Exatamente. Então aí sim é um monopólio. Você não tem como. No caso do buscador fazer um acordo, é simplesmente uma verba de publicidade que poderia ser investida em outro lugar ou que outra empresa poderia contratar também por um período de tempo ser o buscador padrão. Você pode usar o Wolfram Alpha, enfim, você pode escolher o que você quer usar. No final das contas, a opção está ali. Não é que você só tem essa opção. Você é o default. Entende? Tem uma diferença nas duas coisas também. Agora, o lance de você falar que o acordo enterra a chance de outras empresas sequer aparecerem nesse tipo de negócio, né? Aí eu gosto também de tentar ver se a gente tem algum paralelo, se a gente já tem alguma situação onde foi testado o inverso e o que aconteceu com isso. E até você mesmo, né, Josué, trouxe aqui na pauta o caso dos navegadores na União Europeia, que aí lá sim estava acontecendo de o usuário ter uma tela. E a hora que ele está ligando o sistema, ele tem a tela. E aí ele escolhe qual navegador que ele quer instalar por padrão. Lembra até do modal ali que aparecia, né? Com os logos dos navegadores, você escolhe qual você quer para ser o seu navegador padrão. E no final das contas, o que aconteceu? O Chrome continuou sendo o navegador escolhido pelos usuários. Eu acho que tem uma questão ali também de produto. Então, acho que assim, o dado mostra que se você colocar a escolha, ainda assim as pessoas foram para o navegador que já era o default. Então, por que será que aconteceu isso? Será que as pessoas já gostavam daquele produto e por isso elas tendiam a usar ele porque ele é o melhor neste momento? E aí, mesmo colocando na cara das pessoas, né, a escolha? Acho que tem a questão do recall, né, do reconhecimento da marca ali. Então, o Chrome, ele foi conquistando espaço ali e tal,
e de repente as pessoas perceberam, chegou um negócio de boca a boca em que, o Chrome é um navegador bom e tal, e aí começaram a fazer piadas com o Internet Explorer. Não, mas Internet Explorer é um ótimo navegador para você ir lá e baixar o Chrome. Então, o Internet Explorer virou uma chacota, facilitou essa questão também do Chrome ser baixado e tal. Na Europa, existe uma pequena tendência desde na época ali em que tinha aquela briga de Firefox e Internet Explorer, de ter um pouco menos do default, né? Então, eu lembro que os países nórdicos eram muito característicos, assim, porque, tipo, Firefox chegou a ter 30% de market share, sabe, na Noruega. Era uma coisa que, né, tipo, Firefox nunca foi tão relevante, assim, era muito relevante entre micreiros, né, entre a gente. Então, tinha um pequeno impacto, mas sim, concordo que, no final das contas, o que faz a diferença e o que faz as pessoas realmente escolherem e manterem aquilo ali é o produto, né? Acho que o produto precisa ser bom o suficiente. Eu acho que ter a escolha facilitaria a transição em um momento que tem um segundo produto despontando como um produto bacana, que tá chamando a atenção das pessoas e tudo mais. Mas eu não acho que as pessoas escolhem o que elas estão escolhendo ou elas usam aquilo só porque está pagando para ser o default. Tem vários casos que a gente vê que tem um default e que é um lixo, a gente vai lá e de cara troca por outra coisa. O próprio IE era o default ali no começo da década e todo mundo migrou pro Chrome. O Chrome não tinha um sistema operacional dele, né? O Google não tinha lá o Google OS. Ele tentou depois até, mas nunca conseguiu market share. Tudo bem que ele tinha a página inicial do próprio Google para divulgar o navegador Chrome, mas as pessoas só começaram a aderir de fato porque o navegador dele era melhor. Então, eventualmente, os especialistas começaram a recomendar, era fácil instalar, estava ali na cara da pessoa, que era a homepage da internet, né, o Google, ou vinha já da manutenção de microcomputadores lá, o Chrome instalado, enfim. Mas até já falamos aqui várias vezes, né, Riga, que a gente trocava o ícone do Chrome pelo ícone do Internet Explorer para os nossos pais conseguirem usar a internet de forma mais segura. Não, o do Chrome, na época do Chrome eu já via pouca resistência. Na época do Firefox era difícil. Ainda bem que o Firefox era muito personalizável e você conseguia trocar o tema para ele ficar idêntico ao Internet Explorer. Nossa, que terror. Tinha até algumas coisas ali para você tirar o recurso de abas do Firefox para ele ficar bem capado igual o Internet Explorer mesmo, né? Eles entendiam qual era o público deles, né? Pessoas precisavam convencer os pais a usarem outro navegador. Mas isso que o Mobile tá falando é realmente interessante, né? No caso da Europa, essa coisa dos Androids, né? Dispositivos Androids em específico, oferecerem para o usuário a oportunidade de escolher qual vai ser o buscador padrão, isso rola desde 2019. Eu acho que teve no Windows também isso, né? Tinha umas versões do Windows, acho que na época do Vista tinha, que era, por exemplo, o Windows Vista Ultimate N. Esse N era uma versão específica da Europa que não tinha o Internet Explorer facinho ali, e aparecia uma janela, assim, com uma lista de navegadores. Acho que tinha Chrome, Firefox, o próprio Internet Explorer e acho que o Opera também. E aí, teve várias polêmicas e no final das contas deixaram aquela exibição meio aleatória e tal, mas não mudou muita coisa naquela época. Então, mesmo caso de agora, né? A partir de 2019 começou essa coisa com os Androids, você podia escolher inicialmente o Google falou que ia fazer um processo ali fechado de leilão para ver quais outros serviços de busca poderiam estar ali nessa tela inicial, né, na primeira configuração do celular para o usuário poder escolher. Depois, isso foi abandonado, eles passaram a colocar até mais opções, algumas bem obscuras, assim. Por exemplo, tem um serviço de busca chamado Ecosia. Você já ouviu falar disso? Já. Eu não fazia ideia, assim, tipo, o lance deles é que eles plantam árvores também, então eles são um serviço de busca que à medida que as pessoas usam, eles vão devolvendo para a natureza, algo assim. Então esse é o diferencial desse serviço. E ele tá lá entre as possíveis opções que o usuário tem quando tá configurando o celular de colocar, não, eu quero que o Ecosia seja o meu serviço de busca padrão, né? E se a gente vê os números, né, na Stats Counter que a gente estava conferindo aqui, cara, o Google tá pra lá de 96% nos dispositivos Android na Europa, mesmo após essa legislação passar, fazendo com que o Google tivesse que dar a opção para os usuários. Isso tá claro, assim, dar a opção não significa que uma transição será feita. No entanto, eu argumentaria que tá tudo bem, assim. Acho que o importante é ter a opção. Mesmo que não haja uma transição acontecendo, mesmo que o Google se mantenha para cima dos 90%, eu acho que é razoável
que o player que é mais do que dominante no setor simplesmente aponte dizendo assim, você pode escolher outras opções. Você não precisa ficar por default na nossa plataforma, inclusive, que é o Android, né? Então eu acho isso mais razoável, mais justo, mesmo que o Bing continue com 0, alguma coisa por cento. Inclusive é muito divertido nessa estatística aí do Stats Counter, porque na Europa eles vão mostrando ali que o segundo lugar sequer é do Google, é do Yandex, que é o buscador russo. Assim, tentando entrar na cabeça do regulador, né? Pra que serve o Estado nessa questão de mercado? Para corrigir ineficiências de mercado, né? Então a gente só vê os governos, os estados regulando e intervindo nas empresas quando elas são dominantes. Hoje, por exemplo, que navegador que vocês usam no iPhone? A maioria dos ouvintes do Tecnocast vai falar que usa o Safari, e o Safari é o segundo navegador mais usado do mundo, justamente porque o iOS é um sistema operacional muito popular também, né? Apesar de ter essa questão de, principalmente no Brasil, ser uma questão meio elitizada e tal, o iOS é um sistema operacional muito relevante em termos de market share, e com isso o Safari também ganhou muito espaço. Mas, assim, o iOS é pequeno, né? Tipo, o Safari, sei lá, não tá fazendo mal pra ninguém ainda. Então, ninguém vai falar, nem a União Europeia, que costuma intervir mais nas empresas, falou nada pra Apple, do tipo, Apple, vai lá, tipo, libera uma janela aí para as pessoas poderem escolher o Chrome, porque, poxa, por que as pessoas só podem usar o Safari? Não precisa disso, né? E inclusive, o Chrome tem um market share relevante no iOS, né? Tem gente que prefere, até porque já usa o Chrome às vezes no Mac ou no Windows e quer integrar ali histórico, favoritos e senhas e tal. Mas o Estado só intervém quando tem essa questão de dominância. E o Google é muito dominante nesse segmento, e claro que ia acontecer. Eu, particularmente, tenho medo do longo prazo, por tudo que a gente já falou, quando a gente tem essa calmaria no mercado, né? Essa calmaria do tipo, tem uma empresa dominante e a gente vê que, sei lá, parece um serviço muito bom e tal, mas será que esse serviço é realmente bom? Sei lá, talvez não tenha nenhum interesse em fazer algo melhor, porque demandaria muito dinheiro para chegar onde o Google tá e no final das contas, sei lá, o Google poderia comprar essa empresa que criou um serviço melhor, sei lá. Mas comprar, eu acho que a gente tem que sempre pensar nos incentivos, certo? É disso que a gente está falando aqui. O que incentiva Sim. a inovação? Muitas vezes interesses das próprias empresas ali, pequenas, grandes empreendedores, enfim. Ser comprado pelo Google também é um interesse legítimo que pode gerar uma inovação. Ok, vai ser adquirido pelo Google, pela Apple, por qualquer empresa. Aí depois você pode discutir que essa empresa está grande demais enfim, aí é outra questão. Mas gerou essa inovação, entende? Eu sinto que as leis antitruste, a ideia é boa e é importante, mas dá a impressão, às vezes, que elas não estão muito preparadas para lidar ainda com esse mundo digital. Porque é uma dinâmica, como a gente já foi falado a exaustão, muda muito rápido. E do dia para noite você alcança o mundo inteiro, viraliza, e do dia para noite também ninguém lembra quem você é. É diferente do que era antigamente, que vai lá, por exemplo, uma Unilever, e vai comprando uma marca de shampoo, uma de sabonete, uma de comida, uma não sei do que lá, e de repente, cara, esse conglomerado gigantesco aqui se desfaça dessas marcas aqui para dar uma equalizada no mercado, né? Eu acho que é diferente a situação, é mais difícil de lidar por ser digital. Então, eu sempre fico pensando que você cortar uma coisa, você impedir essa coisa, pode ter um efeito tão negativo na inovação quanto você não fazer nada, em outros casos. Então, por exemplo, o Google ser obrigado a colocar a opção para trocar o buscador do Android mais explicitamente, ou para trocar o navegador do Android. Por que o Google fez o Android? E primeiro de tudo, qual foi a intenção, qual foi o incentivo para o Google fazer esse sistema operacional que hoje é a base da maioria dos smartphones do mundo? Ele é aberto, ele é customizável, as empresas conseguem fazer as próprias versões delas com base no Android. A Xiaomi, por exemplo, no mercado chinês, nem paga pelo pacote do Google, então ela usa lá a App Store dela, o sistema dela, tudo com a base do Android. Assim como tem o Chrome também, várias empresas criando navegadores com base no Chrome. Então, qual foi o incentivo do Google para criar o Chrome e para criar o Android? Ser o buscador, porque o negócio dele é o buscador, né? Não era necessariamente ganhar dinheiro com o Android, é tipo, tá como default para a pessoa abrir o Android e fazer uma busca no produto dele. Então,
esse foi o caminho de marketing que o Google encontrou, de certa forma. Ele poderia ficar exaustivamente queimando dinheiro para divulgar o Google, mas não, ele teve uma ideia muito melhor para o mundo todo, para as pessoas, que foi lançar um sistema operacional que hoje é a base de tudo que a gente usa. É tipo Google e Apple, né? O Google tem várias versões, a Apple só tem a dela. É a mais fechada de todas. Existiria o Android não fosse isso? Né? Então, por isso que eu falo, às vezes eu fico tipo, tá, não é que eu tô defendendo o Google, eu tô defendendo a inovação. Mas a inovação existiria se a gente começasse a cortar essas ações, se a gente começasse a se intrometer tanto, né, nesse ponto. Eu acho que é importante estar de olho, é importante aplicar medidas corretivas, mas eu acho que as leis talvez, em alguns casos, não tá capturando muito bem o que de fato está atrapalhando a inovação, saca? Acho que esse é o meu ponto. Essa coisa das leis antitruste não necessariamente conseguirem lidar bem com o ambiente digital e, enfim, o tipo de empresa que a gente tem hoje, como Big Techs, empresas que são realmente grandes e que parecem, de vez em quando, ele ter alguma ambição monopolística, é interessante de apontar mesmo, né? Até no julgamento da Microsoft, a gente está falando de uma empresa que é gigantesca, que já era gigantesca naquela época, 25 anos atrás, ela foi condenada porque o juiz desse julgamento, que é o Thomas Penfield Jackson, decidiu que eles violaram parte da lei antitruste Sherman, que foi criada em 1890, pra gente ter uma ideia aqui do tempo que a gente está falando. Então, realmente, em alguns casos, essas leis foram criadas há muito tempo e acho que há, sim, um argumento a ser feito de que elas, talvez em muitos casos, não deem conta do ambiente no qual a gente se encontra agora. Acho que isso é uma coisa que pode ser argumentada tranquilamente, né? Mas enfim, tem um ponto interessante nessa história toda, e eu queria jogar para vocês também. Lendo sobre esse julgamento da Microsoft, os possíveis paralelos e também das diferenças em relação ao julgamento do Google ocorrendo agora, uma das opiniões que eu vejo de alguns analistas, jornalistas que cobriram o julgamento na época, e também advogados antitruste, foi que a condenação da Microsoft foi que deu condições para que outras empresas pudessem surgir, pudessem inovar, pudessem colocar no mercado produtos que o público realmente queria usar, e uma dessas empresas, vejam só, seria o Google. Então, foi a condenação da Microsoft, num caso antitruste, que levou à ascensão da empresa que hoje está sendo processada num caso antitruste. Vocês acham que isso faz algum sentido ou que é talvez um pouco de exagero? É porque quando uma empresa passa por uma ação antitruste, principalmente essas que são muito midiáticas, né? Por exemplo, a União Europeia, a gente já espera alguma coisa da União Europeia nesse sentido, né? Então, o caso mais recente foi do USB tipo C, adorei e tal, beleza. Adoramos. Processa mais. Beleza, bota o USB tipo C, espero que seja padrão mundial, até pra tomada de parede. Ok. Agora, quando é Estados Unidos, como não é uma visão talvez um pouco mais consolidada ou mais única como na União Europeia, tem muita briga, né? E essas brigas, elas ficam muito em evidência, assim, na mídia e, né, até por toda a questão dos Estados Unidos, é um mercado que tá todo mundo acompanhando, as empresas, elas começam a gastar energia também para se defender dessas ações antitruste. Então, tem uma questão de foco ali da empresa. Enquanto você tá ali, dominando o mercado, e tá tudo bem, e ninguém tá falando nada, ótimo, né? Você consegue focar toda a sua equipe em desenvolver o produto bom, continuar fazendo inovação, foca ali em pesquisa e desenvolvimento e gasta menos em advogado defendendo a empresa no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não precisa mandar o CEO pro Congresso americano, sabe? Tem umas facilidades em não estar no alvo de todo mundo. Então é lógico que, assim, nunca dá pra estabelecer uma relação direta, mas influencia, né? Com certeza. Tipo, e acho que, assim, é a primeira vez que o Google realmente tá na berlinda, assim, né? Esse ano, primeiro com essa questão de concorrência ali, então um concorrente pela primeira vez fazendo algum barulho ali, que foi o Bing, e aí, né, essa questão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E eu já acho que isso aí foi migué. Eu concordo que tem essa situação que o Riga descreveu, que tem uma relação direta ali com a dor de cabeça e a capacidade de inovação, mas eu acho que isso deve afetar mais pequenas, médias empresas no máximo. Eu acho que no caso de empresas desse tamanho, que tem N departamentos e líderes de produto e tudo mais, o líder de produto não tá lá no Senado argumentando nada, saca? Tudo bem, isso pode tirar um pouco o foco da empresa como um todo, onde que vai parar isso e tal, mas eu sinto que a Microsoft perdeu para ela mesma. E aí sim a gente talvez possa dizer que é um bom exemplo do mal que o monopólio faz, porque
a Microsoft, em vez de estar gastando energia antes do processo para desenvolver um produto cada dia mais inovador, pelos documentos do processo, ela estava gastando energia para impedir que outros concorrentes acessassem os sistemas operacionais. Então, aí sim, eu acredito que, né, a questão da energia. Então, é um erro dela. Em vez dela escolher a estratégia de fazer um produto mais competitivo, ela escolheu a estratégia de bloquear os outros, ou seja, monopólio. E o resultado do monopólio foi que chegou um outro concorrente que tinha o mesmo cacife. Aliás, não tanto, né? Porque o Google, naquela época, ainda eram 3 anos de vida ali, 4 anos de vida. Ainda estava engatinhando, né? Então, mas chegou, já era bastante grande, já tinha uma receita grande, mas nem próximo da Microsoft. Que era, na época era o auge dela com o Windows, né? Tempos de ouro ali da Microsoft com o Windows. Enfim. Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Então eu sinto que neste caso é um bom exemplo de como o monopólio acaba com a inovação. Porque a Microsoft se acomodou completamente. Não tinha como ela perder dentro do próprio sistema dela. O Google foi lá e mostrou pra ela que tinha sim e pronto, perdeu. E aí eu lembro da gente participando de eventos, não lembro, Riga, se você chegou a participar, acho que o Alecrim, né, que tava indo nesses eventos também. De Internet Explorer eu não participei. Acho que eu participei do 10, talvez. Mas dos um pouco mais antigos, acho que não. Era do IE7 ainda, Nossa. IE6 para 7, assim. E eu lembro da gente na sede da Microsoft, em São Paulo, e eles apresentando, esse navegador vai ser revolucionário. Todo mundo, usuário de Firefox, odiava o Internet Explorer, né? Eles estavam tentando convencer vocês que era bom, é isso? Porque ia ter abas agora. Só que isso Aí sim. 6 anos depois do Chrome, sabe? Do Firefox. Resumindo, era tipo um usuário de Xiaomi vendo anúncios dos novos iPhones. Era isso? Não, já tem isso no Xiaomi, sacou? Só que no caso do iPhone, enfim, é bom, né? O IE realmente continuou sendo uma porcaria, tanto que a Microsoft até matou a marca depois. Eles lançaram até uma campanha, o browser que você ama odiar, como é que era? Sim. Sim, fizeram isso. Então, assim, um caso claro de como a concorrência, o mercado mesmo matou a ganância da Microsoft de tentar ganhar através do monopólio. Não conseguiu, tomou o processo, perdeu o processo e perdeu o posto de melhor navegador ainda. Então, o que eu li é que esse legado do julgamento da Microsoft ajudou o Google, não só nisso, né, nessa coisa do foco que vocês mencionaram, mas também com aquela coisa de colocar um freio, sabe? De ter sempre ali um lembrete de que, olha só, você não pode abusar não, porque eu tô aqui e se você bobear, eu vou te colocar no banco do gel de novo e vai ser todo aquele circo novamente, né? Teve até um outro caso. Esse foi em 2006, ou seja, depois do julgamento. O julgamento foi em 98, né? Em que Google e Microsoft tretaram. E vejam só como foi curioso isso, né? A Microsoft colocava a busca dela como padrão numa das versões do IE. Não tô lembrando agora qual era, mas era no ano de 2006. E representantes do Google fizeram queixa sobre isso, dizendo que, tipo, olha, ao fazer isso, ao colocar a sua busca ali e ignorar o Google, ignorar outros competidores, você está tirando do consumidor a chance de escolher. Então, nós acreditamos que o consumidor deveria escolher. E, eventualmente, a Microsoft parou de fazer isso. Então, o que eu estava lendo, tem um artigo muito legal, vou deixar linkado no post desse episódio. Ele está em inglês, mas caso você saiba ler inglês, eu recomendo muito, porque é uma história sobre esse julgamento da Microsoft, entrevistando jornalistas, advogados, especialistas na parte de direito. Enfim, é bem legal. Resgatando ali tudo que eles viveram naquela época, né? Então, um dos jornalistas que cobriu o julgamento aponta nessa direção, tipo, olha, dali pra frente, as ações que uma Microsoft de 98 faria pra matar a concorrência, a Microsoft pós-julgamento ficou muito mais pianinho, ficou muito mais não avançando em áreas em que antes ela certamente avançaria e não sufocando competidores que antes ela certamente sufocaria. Saca? Então também teve essa coisa desse legado de deixar um freio ali na Microsoft de que, olha, se você abusar, eu tô te vendo, tô te olhando e vai dar ruim pra você de novo. Então também tem esse fator aí que ajudou, né, contribuiu de alguma maneira, mesmo que indiretamente, para a ascensão dessa pequena empresa de busca ali que acabou virando o Google. O né? mundo não gira, ele capota. Onde que isso afetaria melhorar os recursos do navegador? Isso que eu não entendi. Porque pode afetar, tipo assim, estamos de olho. A Microsoft, então aquela merdinha que a gente ia fazer, melhor não fazer, né? Colocar a aba na porra do navegador, ninguém tá te impedindo. Você não vai tomar processo porque você colocou a aba, sabe?
Então... Então, justamente, teve os dois movimentos, né? Teve o legado e as consequências da decisão e teve a própria incompetência da Microsoft em não conseguir fazer um produto de fato bom, seja na parte de navegadores, seja na parte de busca. Tanto que até hoje não conseguiu ter ali um market share razoável. Inclusive, esse caso que eu falei aí do IE, que não colocava o Google e que privilegiava a busca da Microsoft, essa busca nem era o Bing na época, era o glorioso MSN Search, que depois de diversas mudanças de nome se tornaria o glorioso Bing. Não, provavelmente antes o Windows Live Search, em algum momento, teve o Windows Live, com certeza. Quando eu vejo essas empresas, né, brigando na justiça, eu tento... Assim, ser o mais frio possível né, no sentido de que empresas não têm sentimentos, né? Então, cada um tá defendendo o seu, cada um tem o seu argumento ali. Acho que esse ano as pessoas acompanharam brigas sobre impostos, né? Teve aquela questão do CARF, que é o órgão ali vinculado ali à Receita Federal, que julga os recursos fiscais e tal. O caso clássico ali do sonho de valsa, que era bombom, e aí com os advogados ali da Mondelez conseguiram convencer ali que era o wafer, e por causa disso não paga mais IPI, porque o wafer é produto de padaria. E tá uma bosta, né? O gosto mudou, tá uma porcaria. Porque todos os chocolates, eu acho que mudaram a forma de todos os chocolates nos últimos 10 anos e ficou tudo muito ruim. Mas eles mudaram a bolachinha também pra enquadrar como wafer, entende? Então, acho que a melhor coisa dessa reforma tributária é que, quem sabe, a gente vai ter um sonho de valsa com gosto de sonho de valsa de novo. Mas tem que esperar 10 anos pra entrar em vigor. Mas é muito louco essas modificações alimentares até que fazem pra, enfim, cada empresa defendendo seu ponto. O McDonald's, que não vende mais sorvete, vende sobremesa láctea, e aí com esse imposto foi de 40% pra 12%. Enfim, no final das contas, as empresas estão defendendo o seu ponto, né? O que a gente tenta entender aqui é onde que isso pode parar, a questão tentar entender o regulador também. Mas isso se você olhar do outro lado, é o que eu tava falando também. Entender os incentivos que você está gerando quando você implementa uma medida. Então, se você coloca uma lei que diz que o imposto é de 20% para você fazer bombom, e outra lei que você coloca que o imposto vai ser de 10% para fazer wafer de chocolate, que é muito próximo, qual é o incentivo que você está dando pro mercado? É para que haja mais wafers de chocolate, né? Tem, inclusive, uma das coisas que eram muito citadas no início da discussão dessa reforma tributária, que foi lá em na época do Temer, em 2017, que eu estava assistindo as entrevistas do Bernard Api, né? Que inclusive foi um dos formuladores dessa reforma que foi aprovada agora. Começou na PEC 45. Enfim, as discussões diziam, por exemplo, o setor de construção. Você já deve ter visto, com certeza, ouvinte aí, vídeos no Facebook de prédio na China subindo em 2 dias. Ou demolindo em 2 dias, né? Na China, na Europa. Porque no mundo inteiro já existem tecnologias de construção que são, por exemplo, casas modulares. É tudo pré-fabricado, você faz o projeto, parará, o arquiteto manda o projeto, o engenheiro, o arquiteto manda o projeto para a empresa, tudo perfeitinho, a empresa já fabrica tudo certinho, com a passagem da canaleta, periri, onde que tem que ter sustentação, você quer pôr um segundo andar, enfim, tudo perfeito. Você só chega lá no terreno, depois de fazer terraplanagem e tal, e bota as peças lá e começa a encaixar. Eu vou falar do meu jeito leigo aqui, né? Não sou arquiteto nem nada. Como assim você não sabe o termo técnico adequado para construção civil, Thiago Mobilon? Não, mas eu tenho experiência. Temos uma responsabilidade aqui. Eu tenho experiência porque eu brincava com Lego quando era criança, então é parecido. É só ir chegando lá, encaixando as peças. Enfim, é um processo que ele é muito mais eficiente, você consegue entregar a casa mais rápido, você consegue fazer uma casa melhor, porque é tudo planejado, pré-moldado. É só benefício, cara. Até na questão de transporte, de material, de emissão de poluentes, extração, enfim, tudo. Toda a cadeia é muito superior fazer com esse método. E o benefício final que você entra na sua casa muito rápido, né? A casa está construída rapidão. Porém, a legislação brasileira tem uma lei específica que... Lógico que tem uma lei de tributária que ferra tudo, vai. Qual que é essa lei? Se eu não me engano, é a diferença tributária entre produto e serviço. Se eu não me engano, era isso. Ah, meu Deus. Então, a lei tributária de produto é muito mais cara do que a lei de serviços, que é isso que está sendo equalizado agora nessa reforma, né? Então, o estímulo é que o incentivo de mercado, que vem do governo, na verdade, é que o mercado invista em
pedreiro para fazer tijolo baiano na sua casa, sabe? Faz o concreto na mão ali na betoneira e monta a sua casa com tijolinho baiano. Então, enfim, é isso. O mercado fica completamente ineficiente, os produtos são piores, a economia fica completamente distorcida, não pela ganância da empresa nem nada, mas sim porque é mais barato para o consumidor, entende? No final das contas, tudo é repassado, né? Enfim, então é esse ponto que eu fico olhando também. A inovação, às vezes, tem a ver tanto com o incentivo que você dá, nesse caso da legislação, o incentivo ele está sempre oculto em alguma coisa. Se você não está prestando atenção, ele está lá de alguma forma, né? Você vai fazer o cálculo na hora que você vai empreender. Ou ele pode estar também nas penalizações que você aplica, tá? No caso da Microsoft, eu achei que ela perdeu por produto. A penalização não foi ocupada. Neste caso de busca do Google, que foi o que abriu esse episódio do Tecnocast, aí sim eu já não consigo ver onde que isso auxiliaria a inovação. Eu já acho que é um caso onde a penalização estaria atrapalhando a inovação no médio e longo prazo. Porque, afinal, você cria um precedente, nenhuma outra empresa daqui para frente, ou as empresas daqui para frente vão começar a pensar duas vezes quando elas fizerem alguma coisa complementar com a intenção, né? Tipo o Google fazer um sistema operacional para ser o buscador, para conseguir ganhar market share com o buscador deles. Ou fazer um acordo com uma outra empresa que tem a plataforma onde a sua busca poderia rodar, por exemplo, que é o caso que está sendo analisado da Apple, da Samsung, etc. Né? Sim, então eu acho que pode ter consequências negativas e, enfim, pelo menos as positivas eu não estou conseguindo enxergar. Eu acho que é só uma coisa do tipo, uma crença de que se você colocar, as pessoas vão escolher outra coisa. Então, por isso a gente tem que forçar as empresas a fazerem isso, e isso vai gerar inovação. Vai, de fato? Eu não consegui enxergar como. Posso estar enganado, mas acho que a gente vai ter algumas semanas aí pela frente para acompanhar também o desenrolar das acusações lá dos Estados Unidos. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, qual é o buscador que você tá usando como padrão no seu navegador, no seu sistema operacional? E se você ainda usa o buscador padrão, você acha que se tivesse uma janelinha na hora que você instala o sistema, você teria trocado? Manda pra gente seus comentários lá no Telegram, só entrar no grupo Caixa Postal Tecnocast, tudo junto. Ou pelo WhatsApp também temos um grupo lá, você pode mandar mensagem de voz de até 1 minuto nos 2 grupos. O link pro WhatsApp tá no post deste Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Paulo Riga. E eu sou @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outros semana que vem. Até lá! Tchau. Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.